Seja bem-vinda em nome de Jesus. É com muita alegria que nós recebemos você aqui hoje. Obrigada. Uma mulher Glória a Deus. honrada, te acompanha há muitos anos, já trabalhamos juntos algumas vezes. E uma das características de uma pessoa que zela pela sua honra é que não há sombra de variação, né? Ela não fica mudando. Aleluia. Ela continua a mesma. Aleluia. Ela só vai amadurecendo e melhorando o que ela já é. Então eu louvo a Deus pela sua vida. E para nós é um privilégio, eu quero honrar a sua vida. Para nós é um privilégio poder tê-la aqui conosco. Amém? É muito bom, pastora, porque eu vim falar de Jesus. Glória a Deus. Eu vim falar dele. E eu queria, literalmente, começar do começo. Eu queria, literalmente... Eu fico até emocionada, porque é exatamente, né, o início de todas as coisas é Jesus. Sem ele, nada teria sido feito. Nada teria tido continuidade a respeito do que foi feito a partir dele. E não teria um fim. A partir dele também virá um fim. E eu sempre, quando eu tenho a oportunidade, eu gosto de falar este versículo, porque para mim é um dos pilares do Evangelho, que é João 8, 31, 32, que fala a respeito de quando Jesus estava falando com os judeus que creram nele. E Jesus disse para eles: se vocês tiverem os meus mandamentos em vocês, as minhas palavras em vocês, vocês se tornarão os meus discípulos. E então, vocês conhecerão a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês entrarão no processo de discípulos, sendo discipulados por esta palavra, e neste processo vocês conhecerão a palavra dia a dia, degrau em degrau, glória em glória, e vocês serão libertos por esta palavra. E Jesus, ele fez uma declaração a respeito dele mesmo, dizendo: eu sou a verdade. Não há nenhuma outra verdade que não seja Jesus. Não há nenhuma outra forma para nos libertarmos que não seja a verdade contida em Jesus. Não há nenhuma outra forma de chegarmos na liberdade que nós precisamos chegar se não for pelo caminho, se não for pela verdade que é Jesus. E a gente precisa ter isso muito bem definido no nosso coração. Eu sou, sabe, pastora, eu chego a ser repetitiva, e eu sempre falo isso, me perdoem por eu ser repetitiva. Mas Jesus disse que ele era o caminho. Então ele é o caminho, ele é a verdade. Então não tem outro evangelho. Não existe outra forma, não tem outro caminho que vai fazer com que nós venhamos chegar nesta verdade para que sejamos libertos. E talvez a mensagem seja repetitiva, porque eu não posso agregar flores ou espinhos que não há neste caminho. Eu não posso fazer deste caminho mais longo ou mais curto. Eu não posso fazer deste caminho pior ou melhor, porque ele já está definido. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Jesus já mostrou que o caminho vai ser difícil. E eu não posso tirar as pedras do caminho, como também não posso colocar. Quando Jesus disse: olha, se vocês quiserem me seguir, talvez você não está entendendo, mas Kátia, a gente não vai falar de honra, a gente não vai falar de mulher. Pois bem, não há nenhum assunto relacionado ao evangelho que nós
que nós possamos excluir o centro de todas as coisas, que é Jesus. Se nós queremos chegar na resposta que vai nos libertar, que vai fazer com que nós entendamos qual é a nossa vestimenta de honra a partir de Deus para nós, nós precisamos conhecer exatamente a verdade, porque a verdade ela nos leva para o lugar de entendimento. Então eu não quero muito me estender nesse ponto, mas o que eu quero dizer é que nós precisamos conhecer a verdade. E esta verdade está contida no Cristo. A palavra diz, a fé virá, e ela virá a partir do momento em que vocês ouvirem a mensagem de Cristo. É a mensagem de Cristo que vai desenvolver fé. É a mensagem de Cristo que vai trazer libertação, porque Ele é a palavra. Ele é a palavra, o verbo que se fez carne. Então, amados, o centro de todas as coisas é Jesus. Você não vai ter nenhuma resposta na sua vida, nenhuma mudança na sua vida, se você não trilhar este caminho. Este caminho que é estreito, porque vai nos levar a uma porta estreita. Sabe? Então eu não posso florear, eu não posso piorar, eu não posso melhorar, eu não posso estender, eu não posso diminuir, eu não posso agregar pedras neste caminho ou tirar pedra deste caminho, porque tudo já está pré-estabelecido através da essência da verdade que é Jesus. Sabe? E hoje o meu ponto aqui, né? A minha palavra-chave é perceba-se, né, pastora? É a segunda chave. A minha palavra-chave é perceba-se. Ontem foi ame. Perceba-se. Ontem foi ama-se, hoje é perceba-se. Os 3 pilares dessas 3 lives. Então eu estou na segunda live, é perceba-se. Então, entenda algo aí no seu espírito. Perceber quer dizer conhecer, compreender e entender. Então, se você não conhecer, compreender e entender as coisas relacionadas ao Cristo, como você vai perceber quem você é em Deus? Porque tudo que somos em Deus é através de Cristo. E a gente precisa se perceber na palavra. Mas uma percepção da verdade. E Jesus, como sendo a verdade, na totalidade do ser que Ele é, somente Ele pode nos levar a uma percepção correta, a uma ótica correta de quem verdadeiramente nós somos. Porque não vai adiantar a gente querer se perceber na visão do mundo, na modelagem do mundo. Não vai dar para a gente se perceber. Porque a gente não vai chegar na realidade de quem verdadeiramente nós somos. Nós não vamos conseguir na percepção do mundo. E Jesus disse que somente a verdade vai nos libertar, somente conhecendo a verdade. Então, na verdade, no sofisma do mundo, porque o mundo ele prega uma mentira travestida de verdade, é um sofisma. É uma mentira travestida de verdade. Mas o Evangelho não. O Evangelho é a verdade. Aleluia. Porque o Evangelho é o poder de Deus que vai trazer a transformação. Deus. É o poder, é o impacto, é o dunamis, é o poder. Queridos, este é o Evangelho. Por isso eu não consigo compreender um Evangelho que não muda ninguém, que não transforma ninguém. Porque vir para o Evangelho e permanecer com a mesma roupagem do mundo, opa! Algo está errado. O apóstolo Paulo disse, Romanos 12:12, ou melhor, 2. Você quer transformação? Você quer mudar? Transformai-vos, mas pela renovação da sua mente. O que é renovar a mente? Aonde renovar a mente? Na palavra. Quem é a palavra? É o Cristo. Como é que você vai renovar a sua mente? Dentro de uma modelagem do mundo. É você indo na verdade. Para quê? Para que você seja transformado. Kátia, eu não consigo ser transformada. Eu não consigo ser transformado. Ei, tem algo errado. Deus certa vez disse, isso está descrito no livro de Isaías. Toda palavra que sai da minha boca
ela não vai voltar para mim vazia. Mas antes ela vai cumprir o propósito pela qual ela foi enviada. Antes ela vai prosperar no seu propósito. Mas, Kátia, eu estou na igreja, eu estou ouvindo a palavra, eu estou ouvindo palavra na live. Mas espera aí, entenda algo. João Batista, ele não era uma voz. João Batista era a voz do que clamava no deserto. João Batista era a voz de Deus, era a voz do que clamava no deserto. Então, ouvir a palavra não basta. Nós temos que ouvir a palavra dentro do contexto da verdade. A palavra que sai da boca de Deus. E não é toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra tem que sair da boca de Deus, porque Deus ele vai ter um compromisso com a palavra que sai da boca dele. Qual é a palavra que sai da boca de Deus? A verdade. É a verdade que sai da boca de Deus. E quem é a verdade? O Cristo. Então a mensagem que sai da boca de Deus é a mensagem da verdade. É a mensagem do Cristo, que vai trazer para nós libertação. Se não existe, dentro da mensagem que você ouve, a centralidade do Cristo, opa, acenda, levante aí as suas anteninhas de vinil. Se você está ouvindo uma mensagem e a centralidade não é um Cristo, talvez é por isso que você não está conseguindo chegar na sua liberdade total. Você não está conseguindo a transformação de que tanto você anseia. Porque Deus só tem compromisso com a palavra que sai da boca dele. Esta palavra não vai voltar vazia, mas antes ela vai produzir em nós o resultado pela qual ela foi enviada. Mas, queridos, tem muitos que exalam, que falam dele mesmo. Ele não é a boca do que clama. Ele é a sua própria boca. João Batista, ele não era uma voz. Eu não posso ser uma voz. Eu tenho que ser a voz do quê? Eu tenho que ser a voz da palavra. Eu tenho que ser a voz que vai carregar a mensagem de Cristo. Eu sinto muito em dizer para você, não tem outro caminho. Você vai bater cabeça e você não vai conseguir, mulher, encontrar verdadeiramente isso que tanto você anseia. Porque estar sentada em um banco de igreja não vai significar absolutamente nada para a nossa vida. Isso não vai mudar a nossa história. A nossa história vai mudar a partir do momento em que nós ouvirmos a palavra que liberta. Quando a gente trazer a centralidade do Cristo para a nossa vida. A mensagem do Cristo. Lá no livro de João, Jesus disse, olha, aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E esse será amado do Pai. E eu também o amarei. E eu virei e me manifestarei a ele. Eu virei e me revelarei a ele. Oh! É uma promessa. É uma promessa de Deus, mulher. E você tem que caminhar em direção à promessa. Você tem que olhar para a palavra, por isso que você precisa conhecer a palavra. Porque você vai agir e a palavra vai reagir. Uma pergunta, não, uma colocação. Então você então você está falando que nós temos que nos perceber pela palavra. Então é como se houvesse dois espelhos. Um é a imagem, segundo a imagem que o mundo apresenta. E o outro espelho é o da palavra, que diz de fato quem eu sou, né? Que revela minhas vestimentas de honra. O outro espelho, quando eu me olho nele, eu tenho que observar para ver se o reflexo que está no espelho da palavra é o que corresponde ao que eu estou me vendo no espelho que o mundo apresenta. É isso que você está dizendo? Que a palavra vai revelar que talvez as minhas vestes, ou a maneira como eu estou lidando, mesmo estando dentro do Evangelho, ela não se encaixa dentro da imagem que a palavra descreve que deve ser, que é sobre nós? Pastora, eu acho que, na verdade, né, eu não sei como é que é muito bem esse ditado, eu não sou muito boa de ditado popular e nem muito menos de ditado gospel, né? As frases de efeito gospel. Eu não sei muito, sabe? Mas eu não sei bem como é que é, mas dizem que a roupa não fala
quem você é, não revela quem você é. Né? Alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que sim, eu acho que o nosso externo, porque nós somos o que pensamos, ok? Pensamos, da forma que pensamos, olhamos, falamos, gesticulamos, temos atos, atitudes, e a partir do que pensamos, os nossos pensamentos, agimos e os nossos passos são levados. Então, na verdade, é só a gente olhar para nós e a gente vai reconhecer qual é a roupagem. Precisa da palavra. Não, precisa da palavra para mostrar. Quais são as vestes que estamos vestidas dela? Nós, o que somos? Então, se é só por isso da importância de conhecer a palavra. A palavra vai revelar que a nossa veste está errada. Vai revelar a verdade que é Cristo. Porque a verdade, ela extirpa, ela lança fora a mentira. Então, talvez o mundo, ele está passando para a gente uma modelagem. O mundo está passando para a gente o sofisma, que são as mentiras travestidas de verdade. E se a gente não tomar cuidado, nos convence mesmo. É mesmo. Nos convence. Então, se você não tiver muito bem enraigado na palavra, com entendimento, para que você venha se perceber, para que você perceba quem verdadeiramente você é, o mundo vai te levar ladeira abaixo. E aí vai exigir uma especulação da palavra, né? Que foi falado ontem, né? Não é só uma leitura 2 vezes por semana ou só ouvir a palavra nas pregações, mas você tem que ser uma pessoa que tem que investigar a palavra e banhado na oração, para que o Espírito Santo de Deus possa revelar através da palavra o que você precisa mudar. Pastora, nós precisamos perceber Jesus. Aleluia. E perceber o que é perceber? É conhecer, compreender e entender. Quando você percebe quem é Jesus, você percebe quem você é. Agora você fechou assim, ó, né? Porque ele é a verdade. Então ele vai revelar para a gente a verdade de quem verdadeiramente nós somos. E é aí que nós vamos lá para Gênesis 2:18. A gente precisa dessa verdade, pastor, senão a gente fica perdido, a gente fica vendido, como as pessoas dizem aqui no Brasil. A gente fica vendido. Mesmo também porque quando a verdade entra, a mentira sai. Quando a luz entra, as trevas saem. Então, a verdade, ela revelada, né, é impossível que nós venhamos nos satisfazer e nos sentir contentes ou satisfeitos com o que éramos. Na verdade, não é um esforço do homem para a transformação, é um trabalho do Espírito Santo. A nossa transformação é um trabalho do Espírito Santo, não é uma forçação de barra do homem de deixar de fazer, de usar, né? Porque não pode, porque não convém, não. Porque isso é gerado dentro da nossa alma. A libertação não acontece fora, ela acontece dentro. Isso que você está dizendo é muito real. Porque não é pela nossa força. Nós não temos capacidade humana para chegarmos num lugar, não, eu vou mudar. Não, verdadeiramente, tem muita gente que não tem Cristo, que faz terapia, que faz, que recebe atendimento psicológico, consegue até mudar uma coisa ou outra na sua vida em melhorar. Agora, mudar a sua essência, o seu homem interior, corrompido pelo pecado lá no Éden, que a gente vai chegar lá, não tem jeito. Gente, convida mais gente, porque essa palavra está forte, é libertadora. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente foi contaminado pelo pecado. A gente foi corrompido pelo pecado. A gente se tornou inimigos de Deus por causa do pecado. Houve uma ruptura nossa com Deus por causa do pecado. E a gente precisa ter essa consciência. Porque só vai haver
uma mudança, por isso que a gente precisa renovar a nossa mente com a palavra. A palavra vai nos levar a um lugar de verdade. A palavra vai nos levar a um lugar onde vamos reconhecer quem verdadeiramente nós somos. Queridos, não vá. Queridas, não vá nesta vibe de mensagens que só te joga para cima, te joga para cima, te joga para cima. Porque muita gente diz, eu quero um avivamento, eu quero um avivamento. Senhor, aviva-me. Mas eu vou dizer para você, o início de um avivamento, tá? A preliminar de eu não sei se eu posso usar esse termo, de um avivamento vai ser quebrantamento. Quebrantamento quer dizer quebrar. Deus precisa nos quebrar primeiro. Quando ele quebra a gente, lembra do vaso, Jeremias 18, quando ele desce naquela visão na casa do oleiro, tem que quebrar para remodelar, para fazer de novo, para a gente ir lá no início de todas as coisas, no homem inicial, na modelagem inicial da mulher. Tem que quebrar. E aí, depois do quebrantamento, vai vir o arrependimento. Por quê? Porque através do quebrantamento, Deus vai nos revelar, o Espírito Santo vai nos revelar quem verdadeiramente nós somos. Mas nós por nós mesmos, nós não conseguimos chegar a este lugar de mudança, a este lugar de transformação. E aí eu quero ir, deixa eu ir em Gênesis, pastora. Até agora tá claro? Tá perfeitamente. Tá didático? Perfeitamente. Tá didático? Tá dando para entender? Tá didático, tá maravilhoso. Ô, pastora, para a gente entender na essência o que Deus está falando para a gente, então a gente tem que ir lá no início de todas as coisas, que é exatamente Gênesis, no início, no literal. Então a palavra nos diz assim, e Deus disse, e disse Deus, acredito que Deus estava conversando com Jesus, não é? Porque a gente precisa entender que nada teria sido criado se não fosse Jesus. Jesus, a centralidade de todas as coisas. E aí está escrito assim, então Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender, partir do princípio, de qual foi o propósito pelo qual Deus gerou a mulher. Exato. Olha, gente, é o conhecer da verdade. Então, você tem qual é a verdade da sua criação? Qual é o propósito? Por que Deus criou a mim? Por que Deus criou a você? Por que Deus criou a pastora Áurea? A gente precisa conhecer. Se você não conhece a sua criação, o porquê você foi criada, com que intuito, com que propósito, como é que você vai se perceber? Não vai. Você não vai conseguir se perceber na palavra, em Cristo. Então, qual é o propósito? Qual é a intenção de Deus quando nos criou? Entendendo algo aí no seu espírito. Nós somos um projeto de Deus. E a gente precisa entender que todo projeto, ele se inicia a partir de uma vontade. Todo projeto, ele se inicia a partir de uma vontade. Então, o apóstolo Paulo disse em Romanos 12 e 2, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, antes de Deus chegar propriamente no projeto mulher, ele teve uma vontade. Foi gerado no coração dele uma vontade. Então, a gente precisa entender que a partir da vontade de Deus nos criar, nós somos projetos bom, perfeito e agradável. Dentro da vontade de Deus, o apóstolo Paulo disse, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, a gente chega à conclusão que nós, que nascemos de uma vontade de Deus, um propósito que nasceu da vontade de Deus, então isso vai significar que este propósito, eu, você, a pastora Áurea, é um propósito bom, perfeito e agradável. Agora eu quero que você pare um momentinho e olhe comigo para a palavra perfeito. Você já percebeu que tudo que é realizado dentro de uma perfeição gera honra?
Tudo que é feito em perfeição gera honra. Toda vez que você se aproxima da perfeição, seja numa profissão, seja dentro da sua casa, seja no seu ministério, toda vez que você exerce algo com perfeição, aquilo vai gerar honra sobre a sua vida. Você é galardeado com a honra. Você vai ter. E nós, dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nós somos um projeto perfeito. Aleluia. Mas aí o que aconteceu? O pecado veio. Yes. E toda vez que você mexe num projeto original, você descaracteriza o projeto. Quando o pecado entrou, o projeto inicial de Deus era perfeito. O pecado entrou, descaracterizou o projeto inicial de Deus, que era perfeito, porque alterou. O pecado alterou a essência do homem. Então nós perdemos a formatação original de amigos de Deus. Todo dia no jardim, Deus ia lá conversar com seu amigo Adão. E eu acredito que isso ia evoluir para a humanidade. Ele ia lá conversar com Adão todo dia na virada da tarde, na virada do dia. Deus estava lá, amigo de Deus. Ou melhor, amigo de Adão. Adão, amigo de Deus. Mas depois do pecado, a ruptura. Nos tornamos inimigos de Deus. Por quê? Porque nós perdemos a nossa formatação original. Fomos alterados pelo pecado. É por isso que Jesus veio. E Jesus veio para nos resgatar. Resgatar para onde? Para o projeto original. Jesus veio nos remodelar na formatação do projeto original. Porque o pecado mexeu em nós. O pecado mexeu tudo em nós. A depravação total. Fomos destruídos pelo pecado. Aí vem Jesus, lindo, maravilhoso, poderoso, cheiroso, para fazer o quê? Resgatar a humanidade, trazer a humanidade de volta para Deus. Mas para a humanidade ser trazida de volta para Deus, nós precisamos voltar ao modelo do Éden. O modelo do Éden original. Mulher, nós precisamos voltar ao modelo do Éden. Aleluia. Para quê? Para que esta roupagem de honra volte para nós. Porque o mundo nos deu uma roupagem. A partir do pecado, a partir da descaracterização. Nós fomos descaracterizados pelo pecado. Descaracterizado a partir... Desculpa eu estar repetindo, mas eu quero que você entenda. Nós fomos descaracterizados do modelo original. Separados de Deus. Inimigos de Deus. Aí vem Jesus. Vem Jesus, o verbo, a palavra, se faz carne, se despe de toda a sua glória. Para nos resgatar, para nos trazer de volta para Deus, para nos levar de volta para o jardim. Meu Pai. Para nos levar de volta para o jardim. E tem um monte de gente que está esquentando os bancos da igreja, insistindo em ficar do lado de fora do portão do jardim. Espiritualmente, Jesus abriu de novo o portão do jardim que havia sido selado, fechado com um anjo na porta, para que o homem não retornasse para o jardim. Mas Jesus veio e abriu as portas do jardim, para que a gente tivesse oportunidade de voltarmos ao modelo original. Meu Pai. Para que o pecado não tivesse mais poder em nós, mulher. Porque, pastora, era para nós sermos hoje. Dizem que nós somos 60% de evangélicos aqui no Brasil, não sei aí nos Estados Unidos. Mas era para a gente ter uma nação transformada a partir da mudança da nossa vida. A palavra diz, a criação está esperando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus.
É algo inconsciente. A criação, ela guarda de forma inconsciente a manifestação dos filhos de Deus, porque todo homem tem um grito dentro dele por Deus. Por isso que ele tem a tendência às drogas. Por isso que ele é compulsivo em alguma coisa. É um vazio de Deus, porque nós fomos gerados, queridos, para sermos amigos de Deus. Por isso que os homens estão perdidos. Estão vazios de Deus. Pastor, as portas do jardim espiritualmente estão abertas. A gente pode voltar agora, só que a gente não precisa nem esperar mais a viração do dia, porque nós nos tornamos casa espiritual de Deus. Nós não precisamos esperar a viração do dia. Aleluia. Nós não precisamos esperar a viração do dia, porque agora ele habita em mim e você. Hoje, o Brasil era para estar totalmente transformado, pastora, pelo testemunho nosso, pelo nosso posicionamento diferente. Mas agora me perdoe, as mulheres, elas querem disputar a roupagem com aquela que é do mundo. Ela quer a roupagem da mulher que é do mundo. Lembra Israel? Quando ele disse: nós queremos um rei, Samuel. Nós queremos um rei. Todos os povos têm um rei. Todos os povos têm alguém para guerrear por eles. Nós queremos ser como os outros povos. Aí Deus diz para Samuel: Samuel, eu queria ser o Deus de Israel. Eu queria guerrear por Israel. Eu queria cuidar de Israel, mas eles pediram um rei e eu dei Saul. Israel teve um rei, pastora, literalmente endemoniado, possesso por espírito maligno. Davi precisava tocar a harpa para que aquele espírito maligno saísse de Saul. Sabe por quê? Porque Israel queria ser como os outros povos. Queremos ser como os outros povos? Deus quer ser o nosso Deus. Ele quer reger a nossa vida. Ele quer nos levar de volta para o jardim. Ele quer nos colocar no caminho que é Jesus. Mas muitos estão disputando o lugar com aqueles que são do mundo. A roupagem do mundo. A maquiagem do mundo. E estão ficando do lado de fora do portão. E estão dizendo: por que a minha vida não muda? Por que a minha vida não muda? Por que a minha vida não muda? Jesus disse: olha, você quer me seguir? Você quer me seguir? Tá bom, tranquilo, quer me seguir? Negue a si mesmo. O primeiro passo é ter que negar a si mesmo. Não, mas eu gosto. O que a Bíblia diz a respeito? Eu quero, mas o que a Bíblia diz a respeito? Mas eu fico bonita. O que a Bíblia diz a respeito? Jesus disse: olha, negue a si mesmo. Tome a sua cruz. E depois, venha após mim. Não dá para ir após Jesus, seguir Jesus sem negar a si mesmo e sem tomar a sua cruz. Mas existe uma inversão. Existe uma inversão de valores hoje. Infelizmente, a igreja traz a cultura do mundo para dentro dela, ao invés de trazer a cultura dos céus. Nós não somos guiados pela cultura do mundo. Nós somos guiados pela cultura dos céus. Nós somos governados. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, mulher. O reino dos céus, ele é como o reino da terra. Dentro do seu governo, ele tem leis. Ele tem provisão. Quando nós estamos debaixo do reino, do governo, do reino das trevas, nós temos tudo que nós precisamos. Como um governo natural, um governo humano, obviamente, né? Era para ser, né? Pelo menos a lei diz que sim. Mas aí não vamos entrar no mérito da questão. Mas o reino dos céus, ele tem as suas leis,
Ele tem a sua forma de governabilidade. E da mesma forma que um governo humano, ele é provedor, ele provê saúde, ele provê auxílio, muitas das vezes quando há necessidade. É o reino dos céus. É o que ele provê para nós. Mas nós precisamos estar debaixo do governo dele. E não no governo do mundo, no modelo do mundo, na modelagem do mundo. Porque quando nós estamos na modelagem do mundo, pastor Áurea, nós estamos com a vestimenta do mundo. Não, Kátia, mas não é bem assim. Olha o que eles estão falando. É verdade. Se você for bater a verdade do mundo com a verdade da Bíblia, você vai dizer que o mundo nada mais prega do que sofismas, mentiras, muito bem travestidas de verdade. Verdades essas de amor, mas quando nós vamos olhar o amor do mundo, a gente vai chegar à conclusão que ele é totalmente diferente do amor que a Bíblia nos diz. Mas muitas mulheres em uma modelagem mundana. Ah, me perdoe, mas o evangelho não mudou. O evangelho, ele continua o mesmo. E Jesus está aqui falando: ei, eu quero te tomar pelas mãos e te levar de volta para o jardim. Sabe, pastora, tem hora que eu paro e me pego pensando o seguinte: caramba, eu sou a habitação do Espírito Santo. Eu sou uma carregadora da presença. Eu sou o transporte da presença de Deus. Aleluia. Eu olho e falo: Deus, como assim? Eu sou transportadora da sua presença. Aleluia. Eu sou casa do Senhor. Como assim, Deus? Sabe, pastora, a palavra diz que aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é esse mesmo Espírito que habita em nós e vivifica o nosso corpo mortal. A mesma transformação que o Espírito Santo trouxe. Porque 3 dias, Jesus naquele túmulo, o corpo dele já estava em processo. De se desmanchar. Talvez você está aí, você está falando: eu estou doente, eu estou com uma doença grave, já estou condenada em um diagnóstico. Humanamente, Jesus estava condenado àquele túmulo. O corpo de Jesus, físico, estava condenado naquele túmulo, passando pelo mesmo processo que o nosso. Mas o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos e trouxe vida a Jesus é o mesmo Espírito que habita em nós. E se esse Espírito ainda não habita em você, mulher, que você tome uma posição espiritual. Porque esse mesmo Espírito que vivificou Jesus, que trouxe vida a Jesus dentre os mortos, é esse mesmo Espírito que vai trazer vida a este corpo mortal, que vai restaurar o seu corpo físico, que vai tirar você desse lugar de morte, de putrefação. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Jesus falou: olha, se você tem os meus mandamentos e se você guarda eles, Deus vai te chamar, eu vou amar você. E eu, Pai, nós viremos e faremos morada em você. Nós viremos e faremos morada em você. Nós não precisamos mais esperar a viração do dia para Deus vir e falar conosco. Nós somos carregadores da presença. Carregadores da presença. Carregadores da presença. E aonde a presença de Deus chega, queridos, chega Jesus, a luz das trevas. E por que não conseguimos mudar as vidas à nossa volta? Talvez porque a luz esteja muito fraquinha e não está tendo poder suficiente para dissipar as trevas. Talvez
porque necessita um negar-se a si mesmo, um tomar a sua cruz, porque ninguém hoje quer carregar a sua cruz. Ontem, a missionária estava dizendo que as mulheres hoje, elas estão caminhando para o mesmo lugar que os homens, ao que se refere ao vício, à prostituição, o adultério, o abandonar a casa, o abandonar os filhos. Ou abandonar a sua posição, né? Mas por que, pastora? Aonde é o lugar da mulher, pastora? Me diga algo. O mundo hoje diz que o lugar da mulher é aonde ela quer estar. Não. O lugar da mulher é aonde Deus a gerou para estar. Yes. E aonde é esse lugar? No Éden. No Éden. No modelo original, no modelo inicial. É lá, é neste lugar, no modelo inicial. O pecado bagunçou tudo. O pecado, ele descaracterizou a nossa alma. E o que é a alma? A alma é o conglomerado das nossas vontades, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, do nosso raciocínio. Essa é a nossa alma. A nossa vontade, nossos sentimentos. Nossa vontade, nossos sentimentos. Isso tudo foi descaracterizado. A gente perdeu a nossa modelagem inicial. Houve Mas Jesus veio interna, né? Fomos corrompidos. Mas Jesus veio e falou: olha, eu tô aqui para resgatar vocês. Eu amo aquela palavra que diz: e Deus nos tirou do reino das trevas e Ele nos transportou, Ele nos levou de volta para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Ele nos levou para o reino da luz. Nós não estamos mais em um lugar de trevas. Hoje nós estamos no reino da luz, do Filho do seu amor. Queridos, não há outra palavra. Mulher, não vai haver outra palavra que vai levar você ao lugar que você quer. Sabe o que impede você de chegar no lugar da felicidade? No lugar de se sentir completa. Você talvez não se sente mais feliz na sua casa, você não se sente mais feliz no seu casamento. Realmente, às vezes as coisas não ficam muito boas mesmo. Acontece. Acontece de dentro da nossa casa precisar de uma transformação, de uma mudança. Sim, é verdade. Mas enquanto a gente não perceber Cristo e não para que a gente venha se perceber, conhecer, compreender e entender Cristo, a palavra, a gente não tem nem transformação para a nossa vida. Como queremos ser remédio para outra vida? Não vai dar. E aí um monte de gente frustrado, um monte de gente deprimido, um monte de mulher de Deus deprimida, frustrada. Por quê? Porque está na modelagem errada. Passou pelo armário e tomou a vestimenta errada. Tomou a vestimenta do mundo, a mentalidade do mundo, o feminismo. Não, mulher é aonde ela... o lugar da mulher é aonde ela quer. Queridos, eu aprendi uma coisa na vida: ninguém faz o que quer. Nós vivemos numa sociedade. Nós vivemos em uma trama, sabe, trama de tecido? Então, somos nós. Ninguém faz o que quer. Jesus falou que você tem que negar a si mesmo. E muitas das vezes nós temos que negar, sim, as nossas vontades. Só, pastora, deixa eu contar aqui um testemunho rapidinho meu. Eu estava lembrando aqui no início, sabe? Porque eu digo que eu era uma pessoa tão difícil que nem eu mesmo me aturava. De tão difícil que eu era. Eu sempre falo que na minha casa voava... Lembra aqueles cinzeiros de vidro grosso que tinha antigamente? Então, agora está tudo moderno, né? Mas era o que voava lá em casa. Sabe? Então, eu digo que o pior inimigo nosso somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Nós somos o nosso pior inimigo.
Não, Kátia, o diabo não. O diabo só trabalha dentro das nossas deficiências, dentro das nossas inclinações. A minha oração é: Senhor, liberta-me de mim mesmo. Todos os dias eu clamo ao Senhor. Me liberta de mim mesmo. Então, eu ensino uma oração, sabe, pastora? Eu sempre falo sobre isso. Eu ensino uma oração que é uma oração que a gente deveria fazer diária, que é: Deus, me coloque diante de mim mesma. Exato. Para que eu veja quem verdadeiramente eu sou. Uhum. Porque a gente não consegue olhar para dentro da gente muitas das vezes. Se Deus não vier, o Espírito Santo não vier e nos trazer a verdade a respeito de nós mesmos. Exato. Mas a gente precisa querer saber quem nós somos. Exato. E se a gente sempre tiver justificativa: eu sou assim por causa disso. Eu sou assado por causa disso. Não, é por causa da minha mãe, é por causa do meu pai, é por causa da professora que eu tive lá no primário, por isso que eu sou assim. Foi um namorado que eu tive aos 17 anos, por isso eu me tornei esta pessoa. Então, se a gente ficar a todo momento trazendo justificativas para esconder, para camuflar aquilo que somos, a gente nunca vai chegar na verdade, que é o Cristo. Então, pastora, eu quero só fechar. E eu quero só dizer que o projeto inicial de Deus quando Ele nos criou, a ideia dele foi trazer para nós uma roupagem de auxiliadora e de idoneidade. E aí eu queria dizer para vocês o que é ser idônea, o que significa idônea. Idônea significa se adaptar perfeitamente ao propósito pelo qual se destina. E qual foi o propósito que Deus nos criou? Qual foi o propósito? Idônea é ser confiável, correta, honesta, responsável, verdadeira, fiel e capaz. Capaz de quê? De se adaptar. Para exercer perfeitamente o propósito pelo qual Deus nos criou. Nós fomos capacitadas a exercer idoneidade, ser alguém confiável, correta, responsável, verdadeira, bondosa, fiel, dentro do chamado principal, que é auxiliadora. E aí a gente diz que Deus nos capacitou com um dom maior, que é o amor, porque ninguém consegue ser auxiliadora se não transbordar de amor. Exatamente. Ninguém consegue ajudar. Eu estou falando de ajudar, negócio de meia boca. Não, eu estou falando de ajudar. Eu estou falando o papel de auxiliar, se essa não tiver amor. Então, pastora, Deus já nos preparou, Deus já nos vestiu de perfeição dentro da vontade dele. Aleluia. Deus já nos capacitou de tudo aquilo que a gente precisa. E a gente precisa se perceber dentro de toda esta verdade contida dentro do Evangelho.